Irmãos, será que você já parou para pensar alguma vez sobre o texto que Jeremias escreve em seu livro de Lamentações, quando ele diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos? Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre esse texto, sobre esse versículo, sobre essa fala de Jeremias, e queria que juntamente comigo você pensasse sobre reconhecimento. Sobre reconhecer que, de fato, o nosso Deus é quem nos mantém vivos, é o nosso Deus que nos mantém de pé, que nos faz permanecer como somos. Irmãos, se você abrir sua Bíblia, lá no livro de Lamentações, capítulo 3, como a gente até já citou esse texto, do versículo 22, nós vamos encontrar exatamente essa fala de Jeremias escrevendo no seu livro de Lamentações. Mas o texto começa um pouquinho antes, no versículo 21. Mas antes, eu queria, desde já, lembrar aos irmãos que estamos felizes por poder nos encontrar mais uma vez. E dizer que o nosso Deus, certamente, Ele vai continuar derramando graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Então, que o nosso Deus, que a graça, que a paz dEle continue sobre a sua vida, irmão. E aí, irmãos, pensando sobre esse texto de Jeremias e sobre a reflexão que eu já desafiei vocês a fazerem. Lembremos disso, de que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E aí eu queria pensar com os irmãos nesse texto do capítulo 3 de Lamentações, a partir do versículo 21, que diz assim: Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor, para que os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Lamentações, Jeremias capítulo 3, de 21 a 26. Irmãos, o texto que nós lemos vai nos fazer pensar exatamente sobre a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós lemos o texto de Jeremias, no versículo 21, ele dizendo de que precisa trazer à memória o que lhe dá esperança. É o final de um discurso onde Jeremias lembra o povo dos pecados que tem cometido contra Deus. É quando Jeremias lembra o povo do distanciamento que o povo está vivendo de Deus e de toda a condenação de Deus que viria sobre a vida do povo se continuassem com aquelas mesmas práticas daquele jeito. Só que Jeremias queria agora trazer uma mensagem de esperança para o povo. Jeremias queria agora mostrar ao povo de que, apesar dos pecados que estavam cometendo, mas o nosso Deus é misericordioso para com a vida daquele povo. Ele queria dizer ao povo, apesar dos pecados que vocês estão cometendo, o Deus que eu estou falando dele é o Deus que se colocou à disposição de vocês enquanto povo dele e derrama graça em todo o tempo, derrama misericórdia sobre a vida de vocês. E é por isso que vocês ainda estão vivos nos dias hoje. E quando ele termina de falar a acusação, quando ele termina de falar a maldade que poderia, na verdade não a maldade, mas o mal que poderia vir sobre a vida do povo pelo pecado que eles estavam cometendo. Ele lembra, apesar de tudo isso, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele vai e lembra das misericórdias de Deus para com a vida do povo. Irmãos, eu queria que você pensasse comigo, como eu falei, acerca do reconhecimento de Deus, acerca do nosso reconhecimento daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Reconhecer a obra redentora de Deus, reconhecer as misericórdias de Deus que são dispensadas sobre a nossa vida o tempo todo. É o mesmo que a gente lembrar de que temos o compromisso de sermos fiéis ao Senhor, porque é por Ele que nós estamos vivos hoje. Devemos ter o compromisso de ser fiel à palavra de Deus, porque é tudo por meio dEle, é pela misericórdia, pela graça de Deus que hoje nós podemos viver. Ter o coração reconhecido e reconhecer aquilo que Deus faz nas nossas vidas. É mesmo diante da situação que nós estamos vivendo, a gente perceber que haverá dias
melhores na nossa vida. É lembrar que já houve dias melhores na nossa vida. É lembrar que o nosso Deus está conosco, apesar das falhas e dos atos pecaminosos que nós cometemos todos os dias. Ser gratos e reconhecer o quão Deus é misericordioso para com as nossas vidas é sermos fiéis àquilo que Deus planejou para cada um de nós. Isso é vivermos em santidade, buscar fazer a vontade dele em todo o tempo. Irmãos, quando nós lemos Jeremias falando de que precisa trazer à memória o que dá esperança e que ele lembra que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. É exatamente nisso que consiste a esperança da vida cristã, da vida do servo de Deus. É lembrar que a misericórdia do Senhor é o que nos mantém de pé. E o que é que tem nos dado esperança nesses dias hoje? Diante desses dias tão difíceis, o que é que pode dar esperança para a gente, seres humanos, que somos carentes e dependentes o tempo todo de alguém ou de algo para nos sustentar de pé? Irmãos, o que deve trazer esperança para a nossa vida é a certeza de que um dia o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele habitou entre nós, morreu, ressuscitou e poderá transformar a nossa vida por completo. E vai fazer isso no dia que Ele voltar. E esse dia em que Ele voltar e transformar a nossa vida, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrima, não haverá mais angústia, porque Ele já viveu tudo isso na cruz do Calvário por nós. E Ele experimentou isso para que a gente pudesse ter uma vida nova e restaurada pelo poder que há no seu nome. E é exatamente sobre isso, irmãos, que eu queria pensar com você nesse momento aqui. Que a gente pensasse de que Deus é tão misericordioso para com as nossas vidas. E por isso, nós não podemos negar de que nada vai nos faltar, porque Deus, apesar de tudo aquilo que a gente faz, contrário à vontade dele, está o tempo todo cuidando das nossas vidas, está o tempo todo nos dando a dádiva da vida. Apesar de muitas vezes procurarmos caminhos de morte, Deus nos dá a vida. E é por isso, irmãos, que devemos ter esperança no nosso Deus. É por isso que não podemos nos abater diante do que nós estamos vivendo, porque o nosso Deus é a nossa esperança. Mesmo se parecer que estamos vivendo sob o castigo de Deus, o que não é o caso, acredite, Deus não está nos castigando. Mesmo se parecer isso, lembre-se, o nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus derrama graça sobre as nossas vidas. E é por isso que o amor dele nunca cessa. É por isso que a gente se distancia de Deus, porque nós queremos, não porque é a vontade de Deus estarmos distante dele. Pelo contrário, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Irmãos, o texto que nós lemos vai nos lembrar de que o Senhor é bom, mas ele é bom para aqueles que esperam por ele, para aqueles que o buscam. E é por isso, irmãos, que se a gente quiser reconhecer, perceber essa misericórdia de Deus para com as nossas vidas, nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos esperar confiantemente no Senhor, porque a cada manhã as misericórdias dele irão se renovar sobre as nossas vidas. A cada tempo o Senhor Deus irá se demonstrar para nós fiéis à sua própria vontade, fiel à sua própria promessa que ele fez de estar conosco, nos dando consolador, estando do nosso lado, nos guiando em todo o tempo. Irmãos, o desafio para você, enquanto servo de Deus, é ser fiel à misericórdia de Deus para com a sua vida. É lembrar daquilo que dá esperança para você. Não é experimentar esses dias maus como nós estamos vivendo, como se fosse o resultado de tudo aquilo que nós temos enquanto vida. Pelo contrário, tudo isso aqui que nós passamos é passageiro. E tudo aquilo que nós experimentamos nesse tempo de agora deve servir para nós como degrau para se aproximar cada vez mais de Deus. As nossas experiências não podem nos distanciar de Deus, pelo contrário, precisamos nos aproximar de Deus. Mesmo se estivermos passando por dias difíceis, por momentos tenebrosos, devemos lembrar que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E isso deve trazer esperança ao nosso coração. Reconhecer que o nosso Deus é misericordioso para com as nossas vidas deve nos dar fôlego, deve nos dar ânimo, deve nos dar coragem para viver os nossos dias
cada vez mais na dependência de Deus e lembrando que Ele está conosco o tempo todo. Lembre-se sempre disso, irmãos, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. O Senhor Deus nos ama, Ele está conosco, cuidando de cada detalhe da nossa vida. E é por isso que nós hoje estamos vivos, mesmo não estando passando pelo melhor dos nossos dias, mas estamos vivos, com saúde e vivendo como Deus quer que a gente viva. E isso é um sinal de que a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos, de que a misericórdia dele é a causa de estarmos de pé. Então seja grato a Deus. Reconheça a misericórdia do Senhor na sua vida e seja cada vez mais fiel à vontade de Deus, que é que você glorifique a Ele, glorifique o nome dEle e espalhe aquilo que Ele é, aonde você estiver. Que Deus te abençoe e que você lembre que a misericórdia do Senhor é a causa de você ainda estar vivo, estar de pé no dia de hoje. Então seja grato a Deus por isso. Agradeça a Ele, porque Ele tem nos sustentado até aqui. Que Deus te abençoe e que você reflita nessa reflexão que foi breve, mas que deve surtir esse efeito na sua vida, de reconhecimento sobre aquilo que Deus é na sua vida. Que Deus te abençoe.